Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do verso 31. Amém. Irmãos, essa passagem das Escrituras, ela de fato ela é uma das passagens mais sublimes, confortantes, uma das passagens mais tranquilizadoras de todas as Escrituras, porque nesse texto Paulo vai mostrar para nós as razões para acreditarmos que Deus ele está ao nosso lado e que nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele vai falar isso, vai defender essa ideia, fazendo algumas perguntas retóricas. Uma pergunta retórica, irmão, não sei se é de seu conhecimento, mas vamos falar aqui. Uma pergunta retórica, uma pergunta que o falante ele não espera uma resposta. É uma declaração em forma de pergunta. Então, o interlocutor, aquele que está ouvindo, ele não precisa responder. Às vezes, o próprio falante, ele vai dar a resposta dessa pergunta. E é isso que o apóstolo Paulo, ele vai fazer aqui nesses versos que nós lemos do capítulo 8 de Romanos. Ele vai fazer algumas perguntas retóricas. No versículo de número 31 que nós lemos, ele diz assim: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele começa com a primeira pergunta: o que diremos diante dessas coisas? E que coisas são essas que ele está falando aqui? É claro que a gente precisa de todo o contexto do livro de Romanos, de todo o contexto do capítulo 8, para a gente entender que coisas são essas a qual o apóstolo Paulo está falando, mas vamos nos ater aqui aos versos de número 28, que ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. E aí ele diz: o que diremos, pois, diante dessas coisas? Ele fica aqui, não tem o que dizer, irmãos. Diante dessas verdades que o apóstolo Paulo ele diz sobre a condição daqueles que foram salvos, sobre a condição daqueles que foram alcançados, daqueles que estão em Cristo, daqueles que foram predestinados. E foram predestinados, irmãos, a fim de serem a imagem de Cristo, a fim de serem conformados à imagem de Cristo. Então, o que dizer diante dessas coisas? A justificação, a santificação e a nossa glorificação. E esses eleitos aqui, esses predestinados aqui que o apóstolo Paulo ele fala, irmãos, nós precisamos esclarecer esse termo, porque alguns irmãos chamados calvinistas, eles se apropriaram desse termo predestinação e eleição. E esse termo, ele é sim um termo bíblico. Mas a predestinação que as Escrituras ela vai nos mostrar, ela se dá na pessoa de Cristo Jesus. Ele diz que ele predestinou, mas ele predestinou para serem conforme à imagem de Cristo. Essa imagem aqui, irmãos, que Cristo, ele é o primogênito dentre muitos irmãos, ou seja, Cristo, ele é o primeiro. Precisamos lembrar a ideia do primogênito, como era aqui nos tempos bíblicos. O primogênito, irmãos, ele era o filho mais velho de um casal.
e ele tinha alguns papéis dentro da família. Na ausência do seu pai, o primogênito, ele era revestido de autoridade sobre os seus irmãos. Ele recebia a porção dobrada daquilo que os seus irmãos recebiam. E até alguns deles, se tivesse alguma conduta má, aquela primogenitura era transferida para outro irmão. Nós temos alguns exemplos na Bíblia, como o de Jacó, que era o filho mais novo de Isaac, recebeu a primogenitura do seu irmão Esaú, que vendeu em troca de um prato de lentilhas. Nós temos aqui Efraim, que foi o segundo filho de José, e também recebeu o direito de primogenitura do seu irmão mais velho, Manassés, por decisão de Jacó. Temos Davi, que também era o filho mais novo de Jessé e foi escolhido por Deus para ser rei, apesar de seus irmãos mais velhos aparentarem serem mais fortes, com a maior competência, mas Deus ele não vê como o homem vê. E temos Cristo, que é apresentado nas Escrituras como o segundo Adão, e é apresentado nas Escrituras como o primogênito de Deus. E ele recebe do Pai a autoridade, ele recebe do Pai o governo, ele recebe do Pai o domínio, ele recebe do Pai toda a autoridade para governar sobre a criação. Ou seja, Cristo, ele é o primogênito de Deus. E Cristo também, ele é o primogênito dentre os mortos, pois foi ele o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Ele é o primogênito de toda a criação. A Bíblia diz que ele é o principal de tudo, e ele está acima de todas as coisas, e ele é o primogênito dentre muitos irmãos, como o texto que nós acabamos de ler aqui. Ele é o cabeça da igreja, irmãos, e ele exerce completa autoridade sobre todos os crentes. Então Cristo é o primogênito. Colossenses vai nos dizer no capítulo 1 que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo ele tenha a supremacia. Ou seja, Cristo ele é o primogênito de Deus. Então essa eleição, essa predestinação, essa escolha, irmãos, ela se dá na pessoa de Cristo. Fora de Cristo não há eleição, fora de Cristo não há predestinados, fora de Cristo não há eleitos. Então, quando o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui no verso 31, o que diremos diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é esse nós aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos? O nós aqui são os predestinados, são os eleitos, são aqueles que foram salvos em Cristo, através da fé depositada na pessoa de Cristo Jesus. Esses que são o nós aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas aqui, irmãos, nós precisamos confirmar a nossa eleição. É necessário confirmar a nossa eleição. E a nossa eleição, ela é confirmada pela operação e produtividade que é acrescentada à nossa fé. E é necessário um empenho da parte do cristão, sim. É necessário um empenho, porque às vezes a gente diz assim, a salvação é pela fé. Aí você se acomoda, porque você acha que a fé é você não fazer nada. Eu sou salvo pela fé mesmo. Eu não sou salvo por obras, então quer dizer que eu não preciso de nada, eu não preciso de fazer absolutamente nada, porque eu já estou salvo. E é essa ideia de predestinação que às vezes as pessoas entendem de forma incorreta, de forma errada, inculca isso na sua cabeça, e elas acham que não precisam fazer absolutamente nada. Mas as Escrituras, ela vai nos mostrar que nós precisamos, irmãos, de produtividade, precisamos de operação, de uma fé frutífera para confirmar a nossa eleição. Olha o que o apóstolo Pedro diz aqui na segunda carta de Pedro,
no capítulo de número 1, a partir do verso de número 3. Olha o que o apóstolo Pedro vai dizer: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu a sua grandiosa e preciosas promessas, para que por meio delas vocês se tornem participantes da natureza divina e fujam da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, olha, note esse versículo, irmãos. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes, improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, de novo, ele dá ênfase: empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para confirmar a nossa eleição, que somos eleitos de Deus, é preciso um empenho e produtividade da nossa parte. Precisamos acrescentar à nossa fé aqui a virtude, o conhecimento, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, o amor. Isso aqui, irmãos, que é uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé produtiva, uma fé operante, não é uma fé vazia. É uma fé que produz. É uma fé que produz. E é assim que nós confirmamos que somos eleitos de Deus, que nós somos salvos. Porque há muitas pessoas por aí que estão dizendo ser eleitos, que estão dizendo ser predestinados, com uma vida mundana, com uma vida de pecado, com uma vida, irmãos, como o mundo vive. E eles dizem: eu sou eleito, eu sou um salvo, mas você não vê frutos nele, frutos de piedade, frutos de amor, frutos de fraternidade, frutos de domínio próprio. Você não vê essas qualidades nas pessoas. Logo, essa fé não é a fé que pode salvar. Logo, você não faz parte do nós que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele diz: se Deus é por nós, os salvos, os crentes, aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm essa fé produtiva, se Deus é por nós, esses que foram alcançados, que nasceram de novo, quem será contra nós? Agora eu te faço outra pergunta: e se Deus for contra nós? Porque se você não se identificou com isso que Pedro está dizendo, irmãos, há uma grande possibilidade de que a sua fé não seja a fé salvadora. Há uma grande probabilidade de a sua fé não ser a fé que salva, mas ser uma fé morta, improdutiva. Então você não faz parte desse nós. Lembra, eu comecei dizendo assim que esse texto é um dos textos mais confortantes, mais tranquilizantes, mas não para todos. Não para todos. Esse texto ele é tranquilizante para aqueles que de fato nasceram de novo. Esse texto ele é tranquilizante e confortante para aqueles que têm uma fé produtiva, que está amadurecendo, que tiveram que chegar ao pleno conhecimento de Cristo, que estão amadurecendo. Lembra, esses que foram justificados, que estão sendo santificados e que foram glorificados, estão sendo glorificados a cada dia através da fé, com uma glória cada vez maior. Então, se você não tem essas qualidades, você ainda não faz parte do nós aqui. E Pedro não está falando nada ao contrário do que Tiago ele fala. Olha o que Tiago diz no capítulo 2. Capítulo 2, verso 14.
Tiago vai dizer assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiver necessitado de roupas ou do alimento de cada dia, um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimenta-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você crê que Deus existe? Que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as escrituras que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Veja que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Há caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem as obras está morta. Eu acho que está claro aqui, né, irmãos? Está claro o que Tiago está dizendo aqui. Tiago não está dizendo que a salvação é por obras. Ele está dizendo que uma fé viva, ele diz, assim como o corpo sem o espírito está morto, uma fé sem obras está morta, ou seja, uma fé infrutífera, uma fé não operante, uma fé não produtiva, é uma fé morta, é uma fé que não vai te salvar, cristão. Você precisa se empenhar, é necessário esforço sim da sua parte. Você está deitado no sofá e está dizendo assim: eu estou esperando Deus agir na minha vida. E Ele está agindo agora. Ele está te confrontando. Ele está agindo nesse exato momento e está falando para você: empenhe-se em adicionar virtudes à sua fé. Para de ser acomodado, irmãos. Porque essa fé que nós temos não vai nos salvar. Essa fé que nós temos não é uma fé que justifica o pecador. Não é uma fé que salva. Não é, esqueça. O que Paulo diz em Efésios capítulo 2? Que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie, não por obras para que ninguém se glorie. Aí ele diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para praticarmos. Ou seja, nós fomos salvos para praticarmos boas obras. E aí você pode dizer: o ímpio também pratica boas obras. Eu conheço muitos ímpios, que em sua ignorância eles praticam boas obras. Mas qual é a diferença deles para nós? A diferença deles, irmãos, é que as obras deles são trapos da imundícia. As obras do ímpio, as obras mais belas e mais boas, as ações mais piedosas que você acha, é trapo de imundícia para Deus. Mas para o cristão que foi salvo, que tem uma fé verdadeira, até as suas obras são justificadas por Cristo. Até as suas obras são purificadas por Cristo. Esta é a nossa grande diferença entre as nossas obras e as obras dos ímpios. Então, fazer boas obras, ou seja, fazer boas ações, faz parte da natureza do cristão. Faz parte porque você nasceu de novo. Você é nova criação. Você é nova criatura. Então isso deveria fazer parte da sua natureza. E aí ele continua aqui no verso de número 31, ele vai dizer: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará de graça todas as coisas? E ele vai fazer um argumento aqui do maior para o menor. Se Deus entregou o seu próprio filho,
como Ele não nos dará com Ele todas as coisas? Ele entregou o seu Filho, irmão, o seu unigênito, para morrer, não foi por pessoas boas, para morrer por pecadores. Ele entrega o seu Filho para morrer por ímpios, por pessoas más que não merecem. Então, como Ele não nos dará as outras coisas? Que coisas é essa que Ele vai nos dar? Perdão de pecado, justificação, vida eterna, filiação, novos céus e nova terra, imortalidade. Essas coisas que Paulo vai falando ao decorrer do capítulo 8. Essas coisas que Ele vai nos dar por causa do sacrifício de Cristo, porque Ele deu o seu Filho, para o quê? Para salvar o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Ele nos dará todas essas coisas, E aí Ele vai dizer, no verso 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Diante da justificação, diante do perdão dos pecados, da santificação, da glorificação, quem nos fará alguma acusação, irmãos? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Contra os salvos? E não é que não exista acusação contra nós. Não é que não exista. Existe uma lista de acusações, de injustiça, de maldade, de ganância, depravação, inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, calúnia, de insolência, de arrogância, de presunção, de desobediência aos pais, de insensatez, de deslealdade e falta de amor. Há uma lista de pecados contra nós. E Deus, Ele podia nos condenar. No capítulo 7 de Romanos, o apóstolo Paulo está falando da luta do homem com a lei de Deus que é perfeita, que é justa, a lei de Deus que é santa, a lei de Deus que é boa, e ele está falando dessa luta que o homem tem, que o homem interior dele está lutando para tentar obedecer à lei, mas ele não consegue, porque existe outra lei, a lei do pecado, que luta contra a lei de Deus, que ele não consegue se submeter à lei de Deus, e ele termina o capítulo 7 gritando: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte? Aí ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. No capítulo 8 ele inicia: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Portanto, já não há mais condenação, porque Deus enviou o seu Filho e condenou o pecado na pessoa de Cristo Jesus. Não há mais acusação, irmãos, porque Cristo pagou por nossos pecados. Esses pecados, essa lista de pecado aqui que eu coloquei, que é pequena diante dos tantos pecados que nós já cometemos, Cristo pagou por todos eles, e agora ninguém mais pode nos acusar. Ninguém mais pode nos acusar. A justiça de Deus, irmãos, no Evangelho, ele diz: porque é Deus que nos justifica. Por isso que não tem mais acusação. A justiça de Deus no Evangelho, ela é tão completa, tão perfeita, que ela remove os nossos pecados, e ela remove também essa lista. Ela remove, por causa da justiça de Deus no Evangelho. Logo já não há mais acusação, porque no Evangelho, como o apóstolo Paulo diz, que se descobre a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Mas lembre-se, qual fé que salva? Porque a salvação é pela fé.
Mas a grande questão, irmãos, é que será que nós já tivemos essa fé viva alguma vez? Porque talvez alguns dizem assim, até oram nesse sentido, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar, como se ele conhecesse o primeiro amor, né? E eu fico pensando, mas que primeiro amor? Que eu nunca vi esse irmão no primeiro amor. Porque a igreja de Éfeso, que é exortada a voltar ao primeiro amor, se você ler a carta, irmãos, de Efésios, você vai ver Paulo elogiando eles por causa do amor que eles tinham, das obras que eles faziam, do empenho que eles tinham. E aí eu fico me perguntando, que amor é esse que nós queremos voltar, a qual nós nunca tivemos? As pessoas confundem euforia com amor, entusiasmo com amor, porque no princípio, quando você está no começo, você está meio empolgado, né? Você quer estar presente, você quer fazer, e aquela empolgação, isso não é o primeiro amor. Você está confundindo, irmão. E ele está nos exortando aqui sobre a nossa fé. Então quem pode nos acusar? E ele diz mais, quem nos condenará? No versículo 34, quem nos condenará? A justiça de Deus, irmãos, ela exige que Deus puna o pecador. A justiça de Deus exige que Ele nos puna. No entanto, uma vez que nós fomos justificados em Cristo, nós não podemos mais ser condenados. A justiça de Deus, ela ordena que Ele puna o pecador. Deus não pode ser justo se Ele deixar os pecados impunes. Se os pecados que nós cometemos, que o mundo comete, ficar impune, Deus não é justo. Então, já falamos isso aqui outras vezes, para Deus nos perdoar, para Deus perdoar o pecador, Ele precisa punir o pecado, senão Ele está indo contra o seu ser, contra a sua natureza, contra os seus atributos. Então Ele precisa punir os pecados, e Ele o fez. Romanos capítulo 3, no verso de número 25, ele vai dizer que ele pôs o seu filho, ele ofereceu o seu filho como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando assim a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então ele oferece Cristo como sacrifício. Lembra, João já tinha dito, João Batista, quando ele avista Cristo, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ele vem a este mundo e Deus oferece ele como sacrifício, um sacrifício de propiciação, irmãos. Ele foi feito propiciação mediante a fé. E propiciação, nós lembramos, era o sacrifício que era feito, aonde o sacerdote ali matava o animal, e ele pegava o sangue do animal, ele entrava ali no Santíssimo, ele aspergia o sangue do animal na tampa do propiciatório, fazendo expiação pelos pecados, e assim aplacando a ira de Deus, que era destinada ao pecador, e agora foi lançada sobre aquele cordeiro, sobre aquele animal. E é isso que Deus está fazendo na pessoa de Cristo. A punição que era para nós, a condenação que era para mim e para você, foi transferida para Cristo. Cristo levou sobre si os nossos pecados. A ira de Deus foi lançada sobre Cristo e não sobre você. E não sobre você. Então, quem nos condenará? E ele vai responder: quem nos condenará? Foi Cristo que morreu. Cristo morreu, então já não há mais condenação. Eu merecia a morte, você merecia a morte,
Mas eu não posso mais ser condenado, porque Cristo assumiu o meu lugar, porque Ele foi o meu substituto, porque o Pai esmagou Ele na cruz por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, e agora não há mais condenação para nós. E parece que o apóstolo Paulo ele fala isso, ele diz... foi Cristo que morreu, e parece que ele lembra, acendeu uma luz, ele fala, e mais, foi Cristo que morreu, e mais, foi Cristo que ressuscitou. E isso, irmãos, é maravilhoso, o fato dele ter ressuscitado, porque só se ele tivesse só morrido, e não tivesse ressuscitado, não adiantaria. Mas o fato dele ter ressuscitado comprova que Deus aceitou o seu sacrifício, que o seu sacrifício foi aceito, e agora quando ele morre, nós morremos junto com ele, quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos junto com Cristo. Ele ressuscitou, e a ressurreição, ela é o pilar da fé, ela é a base da fé, porque se Cristo não ressuscitou, como Paulo diz em Coríntios capítulo 15, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Se Cristo não ressuscitou, tudo que nós fazemos é inútil, não vale de nada. Mas o fato, irmãos, é que Ele ressuscitou, Ele morreu e ressuscitou. E ele diz, ele ressuscitou, e que mais? E ele está à direita de Deus. Ele está à direita de Deus, irmãos. Ele entrou no tabernáculo celestial como sumo sacerdote. Ele não é só o cordeiro que foi morto, mas ele também é um sumo sacerdote que vai diante de Deus, que entra na presença de Deus com ousadia, porque ele não tem pecado, porque ele é santo, porque ele não tem culpa. Ele pode entrar na presença de Deus com ousadia, como diz o escritor aos Hebreus. E Ele nos prepara um novo e vivo caminho através do seu sangue e também da sua carne. Então ele entra na presença de Deus com ousadia e ele se assenta à direita de Deus. Estevão, irmãos, ele vê isso. Estevão confirma esse fato quando ele está morrendo e ele vê os céus abertos e ele vê alguém à semelhança do Filho do Homem assentado à direita de Deus. Daniel já tinha avistado isso lá no capítulo 7, se não me falha a memória. Ele vê alguém à semelhança do Filho do Homem, recebendo das mãos do ancião de dias o poder, a autoridade, o domínio e o governo. Ele está ali recebendo o direito de primogenitura, o direito para governar, para reinar sobre as nações com cetro de justiça. Porque ele cumpriu, porque ele obedeceu ao Pai, porque ele cumpriu o propósito do Pai, porque ele obedeceu o Pai até a morte e morte de cruz. E aí ele diz, ele está à direita de Deus, e ele intercede por nós, como sumo sacerdote. Além dele ter morrido em nosso lugar, ele ter ressuscitado, ele está à direita de Deus e ele ainda intercede por nós. Ele intercede, irmãos, como sumo sacerdote. Nós que somos cristãos, nós somos santos, sim ou não? Eu sei, irmãos, que você peca, mas a Bíblia diz que você é um santo. Se Paulo chamou os coríntios de santo, quando nós nos convertermos, nós somos santos. Mas quer dizer que você não peca mais? Quem peca aqui? Todos pecamos, né, irmãos? Mas o pecado não deve ser mais uma prática diária da nossa vida. O pecado, ele tem que ser um acidente. Sabe quando você está andando, tropeçou, acidente. Não pode ser algo mais pensado, proposital. Porque você agora é um santo. Mas tem gente que ele comete o mesmo pecado todo dia. Todo dia ele comete aquele pecado, todo dia.
Então, isso significa que você não nasceu de novo. Porque os nascidos de novo, o pecado agora é um acidente. Você odeia pecar. Quando você peca, você fica triste. Você chora, você ora pedindo por arrependimento, por perdão de pecados. Mas hoje nós estamos tão engessados, anestesiados com o pecado, conformados com o pecado. Você nota que não há lágrimas em nosso meio? Será que ninguém peca aqui? Será que todos são santos? Que ninguém chora por causa dos seus pecados? Não há lágrimas aqui. O que Tiago diz? Lamentai e chorai por causa das vossas misérias. Transforme o riso de vocês em pranto, em choro. E João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, vocês têm um advogado. Se vocês pecarem, quem é que está à direita do Pai intercedendo por nós? Cristo, irmãos. Cristo está intercedendo por nós. Ó Pai, eu sei que ele vacilou, mas eu morri por ele. Ele está arrependido. Eu morri na cruz por ele, levei os pecados deles na cruz. Ele está intercedendo por nós. Porque o Pai, irmãos, o Pai, ele consome. Se nós entrarmos diante do Pai sem Cristo, sem o advogado, você é fulminado na hora. É por isso que nós precisamos de Cristo para entrar na presença de Deus. Não ouse entrar na presença de Deus sem Cristo, sem o mediador, sem o seu advogado. Não ouse entrar na presença do Pai sem o Filho de Deus. Porque você não vai sobrar nada de você. Não vai sobrar nada. Então ele está lá intercedendo por nós. Como cordeiro e como sumo sacerdote. E aí o apóstolo Paulo, ele continua e ele vai fazer, agora aqui no versículo 35, ele vai fazer uma pergunta. Ele pergunta aqui quem, mas ele responde o quê? Esses são possíveis inimigos que nós podemos pensar que pode nos separar de Cristo. Ele diz aqui no verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele vai dizer o quê? Será a tribulação? Será a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Será que essas coisas podem nos separar do amor de Deus? A tribulação, e agora aqui eu me dirijo para os verdadeiros cristãos, porque aqueles que eu falei no começo, os eleitos, isso aqui cabe para os eleitos, para os salvos, que tem aquela fé produtiva, operante. Um crente verdadeiro, de fato, essas coisas não podem separar do amor de Deus. Angústia, tribulação, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, não pode. E a tribulação aqui é o sofrimento no geral, que tanto o apóstolo Paulo estava sofrendo, como a igreja da época sofria, os cristãos da época. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer assim: eu me glorio nas tribulações, porque a tribulação produz a perseverança me traz experiência, a experiência gera em mim esperança, e o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, quem se gloria na tribulação? Só um salvo. E ele no começo, ele começa dizendo que ele tem paz com Deus, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. No capítulo 5 de Romanos ele diz: temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso à fé, pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque também a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos concedeu. O verdadeiro cristão, irmãos, ele sabe que até a tribulação, ela tem um propósito, está gerando nele, está conformando ele à imagem de Cristo. Está gerando nele
está mostrando que ele é um cristão perseverante. Independente das lutas, ele não desiste, ele não para e ele continua perseverante. Aquelas tribulações vai trazendo para ele experiência, um caráter aprovado, vai gerando no coração dele esperança de que um dia ele será regenerado, essa criação será regenerado, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. É essa a esperança do cristão. É nessa esperança que o cristão ele tem que estar, independente das tribulações e das lutas. E ali o amor de Deus vai ser derramado em nossos corações. Tudo isso que eu falei aqui, irmãos, da salvação, da justificação, do perdão de pecados, da nossa fé, da eleição, é por causa do amor de Deus, não é por nossa causa. Olha o que ele continua dizendo aqui no capítulo 5. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Aí entra o que o pastor disse aqui no começo. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então tudo isso se dá por causa do amor de Deus. Então um crente salvo, a tribulação não pode separar ele de Deus. Hoje em dia, coitado de nós. Não vou mais servir a Deus não, as coisas tá dando errado. Eu já ouvi gente falar assim que não vem mais para a igreja porque as coisas estão dando errado. Eu comecei a vir para a igreja, as coisas começaram a dar errado, então não vou mais vir para a igreja não. Nada dá certo na minha vida. Eu não vou mais para a igreja não. Coisas rasas, superficiais. As pessoas já não querem mais ir para a igreja. As nossas tribulações, irmãos, nem se equipara com as tribulações deles aqui. As tribulações deles aqui é perigo de morte, é perseguição, é perder emprego. Aqui é fome, é risco de fome, de não ter nada para comer, de não ter nada para vestir, de ser levado à morte, a fio da espada por causa do nome de Cristo. E aí ele diz, as tribulações podem nos separar do amor de Deus? A angústia aqui, irmãos, é o sentimento causado pela tribulação. Porque o fato de você, que Paulo fala de se gloriar nas tribulações, não quer dizer que ele não ficava angustiado, não quer dizer que ele não ficava triste. Aquilo causava uma certa angústia nele, tanto é que quando ele fala certa vez que ele foi até o terceiro céu, viu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar, e foi-lhe posto um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo 3 vezes ao dia, e ele orou a Deus para que aquele espinho fosse removido da sua carne, e o que Deus responde para Paulo? A minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E ele diz, de igual modo me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habite em mim. Ele se gloria nas fraquezas, ele está com aquele espinho na carne, mas ele está angustiado com aquilo. Ele ora para que Deus tire aquele espinho na carne dele, irmãos, e a resposta de Deus é não. A minha graça te basta, Paulo. Nós não aguentamos ouvir um não de Deus, nós queremos tudo. E quando Deus fala não, a gente fica de bico igual uma criança birrenta. Já não quero mais ir para a igreja, não vou mais para a igreja, não vou dar dízimo, não vou servir a Deus, não vou, eu esquece. Mas ele diz, eu me glorio nisso. Então a angústia não pode nos separar do amor de Deus. A perseguição não pode nos separar do amor de Deus. A perseguição que gera a pobreza, a fome, a nudez, o perigo e a espada.
Essas coisas não podem, até porque a perseguição, Jesus já tinha alertado a respeito disso. Ele disse: se me perseguiram, perseguirão vocês também. E o mundo vai perseguir vocês porque vocês não são do mundo, porque o mundo os odeia, porque vocês não fazem parte dele. Então a perseguição, se é que nós sofremos isso, que eu nem acredito, Jesus já tinha nos alertado. Agora experimente ser um cristão verdadeiro, irmãos. Por uma semana, um cristão verdadeiro por uma semana, você vai ver o tanto de tribulação que vai vir na sua vida. O tanto que você vai ser perseguido. Alguns já vão logo desistir. Melhor eu voltar a ser quem eu era antes. Pelo menos antes ninguém me perseguia, todo mundo me amava, o mundo me amava. Agora as coisas não dão certo, todo mundo me odeia. É porque é isso, irmãos, que nós atraímos quando nós experimentamos ser imitadores de Deus, imitadores de Cristo. O mundo vai nos odiar, mas a Bíblia diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo, ele cita aqui o Salmos 44, ele diz: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Ele diz, irmãos, que nós somos como ovelhas marcadas para morrer. Somos como ovelhas marcadas para morrer. Mas em todas essas coisas, nós não somos vencedores. Somos mais do que vencedores. E note aqui que não há 10 passos para ser um vencedor. O apóstolo Paulo não diz assim: veja aqui os 10 passos para ser vencedor. O apóstolo Paulo, ele não era um coach. Ele não dá 10 passos. Ele não era um falso mestre dessas igrejas que fica fazendo campanha, 10 passos para ser um vencedor. Ele não dá 10 passos para ser um vencedor. E mesmo se a gente fosse dar alguns passos aqui, vamos ver, 7 passos para ser mais que vencedor. Vamos ver se alguém queria seguir: tribulação, angústia, perseguição, fome, perigo, espada, nudez. Olha os passos para ser mais que vencedor. Quem quer seguir esses passos? Olha os passos que Jesus, ele diz aqui, irmãos, em Mateus capítulo 5, ele diz: bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os misericordiosos, pois terão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Bem-aventurado, olha a bem-aventurança aqui, irmãos. Quando nos perseguirem e dizerem todo o mal contra nós, por causa de Cristo, por causa do nome de Cristo. Essa é a lista, esses são os passos para ser mais que vencedor. Esses são os passos. E aí Paulo, ele vai, para encerrarmos aqui, ele lista outros inimigos que talvez a gente possa pensar: tá bom, esses inimigos, tudo bem, não vai separar, mas existem outros inimigos espirituais, inimigos invisíveis, que esses são poderosos, porque as pessoas têm isso em mente, né? Se você não pode ver, então cuidado. Então, esses inimigos que a gente não vê, porque existe uma batalha, né? Que as pessoas dizem, existe uma batalha. Enquanto a gente está aqui, tá tendo espada aqui. Então, talvez esses inimigos podem nos separar do amor de Deus. E aí Paulo vai dizer aqui no verso 38: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios,
nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus, irmãos. Nem os anjos, nem os demônios, nem a morte, nem a vida, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nada na criação pode nos separar do amor de Deus. Nada, e isso aqui é para os salvos, para aqueles que fazem parte, que são os eleitos de Deus, que têm uma fé viva, uma fé verdadeira, irmãos, uma fé que não é inconstante, que uma hora está bem, outra hora está mal. Hoje eu quero servir a Deus, amanhã eu não quero. Hoje eu quero servir a Deus, porque tem gente que é assim, tem crentes que são oscilantes, porque são meninos, inconstantes. Mas o crente verdadeiro, irmãos, nada o separa do amor de Deus, nada, nem a morte pode separar. A morte, que é o inimigo mais ferrenho do homem, que todos os homens temem, ela não pode nos separar. Por quê? Porque ela já foi vencida na cruz, porque Cristo ressuscitou e venceu a morte. E em Cristo nós já temos a vida eterna, então a morte já não pode mais nos separar de Cristo. Ela não tem poder de nos separar de Cristo. A vida, com seus prazeres, com seus deleites, não pode nos separar de Cristo. Os anjos, os demônios, nada disso, irmãos, pode te separar de Cristo. Então, se você estava pensando em desistir, repense a respeito da sua fé. Se a sua fé é uma fé verdadeira, se é uma fé salvífica, comece a se empenhar, irmãos, para adicionar essas qualidades à sua fé, para confirmar que você é um eleito de Deus, para confirmar que você é um salvo. Se nós perguntarmos para alguns cristãos, você é salvo? E aí ele não sabe se ele é salvo. E isso é triste. Você não saber se você é salvo, isso é triste, porque mostra que você não sabe nada sobre o Evangelho. Você pergunta, se Jesus voltar hoje, irmão, você está salvo? Hoje eu não sei. Você pergunta amanhã, ele diz que amanhã. Aí no outro dia ele fala, não, hoje eu estou salvo. E aí chega no outro dia ele fala, hoje eu não estou salvo não. Uma vida inconstante, ele não sabe se ele é um salvo ou não, ele está confuso. E essa confusão mostra que ele não é um salvo. Porque o salvo não fica nessa dúvida, eu não sei se eu sou salvo ou não. Porque o salvo de verdade, ele tem essa fé viva, essa fé verdadeira, ele sabe, ele depositou essa fé na pessoa de Cristo. Ele nasceu de novo e agora ele está crescendo em graça e em conhecimento. Ele está sendo transformado, ele está sendo conformado à imagem de Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.